precisamos sim sair até para treiná-los em situações adversas que aos poucos eles podem ir dando conta. Então, tem situações e situações. Tem famílias que vão sair e vão voltar felizes da vida, outras voltam relatando que foram maltratados, que o filho foi para o parque, e aí foi brincar com uma criança, e aí chegou muito perto, que alguns chegam muito perto, ficam olhando, e a mãe foi, tirou. Já ouvi situações de a mãe fazer uma barreira no parquinho, porque viu que tinha uma criança autista, e fez uma barreira com um brinquedo para a criança autista não chegar perto do filho dela. Então, assim, ainda falar para o filho, não chegue perto dele não, porque ele tem problema, ele é doente. Então, isso acontece muito, isso é fato, isso é real, isso dói muito, né? Principalmente nas mães, porque quando mexe com o filho, nosso sofrimento cresce assim, milhares de vezes, mas é o que acontece, as pessoas ainda não têm esse preparo, essa sensibilidade, né? E a estatística do autismo só cresce. Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer família, pode chegar uma pessoa autista no seio dela, né? Então, as pessoas precisam realmente abrir um pouco o olhar, o coração, a mente, para pessoas que simplesmente são diferentes, eles têm um jeito diferente de ser. E a gente precisa entender o jeito deles serem e aprender a lidar com eles da forma como eles são, obviamente, acreditando sempre na capacidade que eles têm de evoluir, de crescer e de aprender. Mesmo eu sendo médico, doutora, o que eu estou ouvindo aqui agora não é uma coisa que não era do meu conhecimento. Aí, baseado nessa exposição que a senhora faz, não seria o caso de existir uma campanha, porque o Brasil tem as leis, né? Uhum. Então, não seria o caso de existir uma campanha midiática, uma campanha na mídia publicitária toda, junto com os poderes constituídos e com a Associação das Mães do Autismo? Então, você acha que isso diminuiria essas dificuldades que a senhora, como mãe, está colocando aqui? Eu acho que ajuda, inclusive seria em obediência à própria convenção que fala, mas se não for algo contínuo, sistemático, cai no esquecimento, porque as coisas que são esporádicas, por exemplo, se fizermos uma campanha uma vez por ano, no ano da conscientização do autismo, daqui a uma semana as pessoas até já esqueceram o que ouviram. É por isso que eu acredito na educação de base, inclusive na inclusão mesmo dessas pessoas nas escolas regulares de forma efetiva e eficaz, para que as crianças tenham contato direto e não tenham estranhamento, eles achem natural. Hoje se vê a pessoa com deficiência, a pessoa autista, sempre com um olhar de estranhamento, de que como se fosse um intruso ali naquele ambiente, quando na verdade não era nem para chamar tanta atenção. A gente precisa olhar com naturalidade as pessoas que têm ou que são, né? A gente hoje não chama mais a pessoa de portadora de deficiência ou de autismo. Por quê? Porque a convenção ela veio e definiu o que é pessoa com deficiência. Então, o foco é na pessoa, no respeito à pessoa. Quando a gente fala portador, a gente está tirando o foco da pessoa e colocando na deficiência. Ele é portador de autismo, ele é portador de deficiência física. Então, a gente chama atenção para o termo portador, e quando, na verdade, o que tem que estar em foco aí é a pessoa que é sujeito de direito. Então, a gente porta uma caneta, a gente porta uma bolsa, e também a pessoa ela é inerente. O autista, ele é autista, é uma característica intrínseca a ele, é uma forma, um jeito dele ser, né? Então, enfim, mas a conscientização, a educação sistemática, contínua, ela é fundamental para a quebra da barreira atitudinal, que hoje eu considero o principal problema da nossa sociedade, que é a barreira atitudinal, que é justamente aquela que decorre do preconceito e da discriminação. Então, existem as barreiras tecnológicas, existem as barreiras físicas, as arquitetônicas, urbanísticas, que são as barreiras físicas, a falta de um elevador, de uma rampa, de sistemas tecnológicos acessíveis,
mas isso tudo é fácil de ser resolvido, principalmente quando se observa o desenho universal. O desenho universal é justamente que todo produto, sistema, ambiente precisa ser concebido já com acessibilidade. Então, por exemplo, se o senhor tem um consultório médico, o senhor vai projetar isso como arquiteto, como engenheiro, o senhor vai fazer o senhor já constrói isso acessível, né? Pensando em que pessoas com deficiência vão frequentar aquele espaço e que ele já precisa ter acessibilidade. Então, isso é o desenho universal. Mas a barreira atitudinal, que é justamente aquela que decorre do preconceito e da discriminação, ela é uma questão subjetiva, ela é uma questão de educação e de conscientização. Então, por aí o senhor percebe como é muito mais difícil quebrá-las, porque aí a gente vai ter que entrar na questão de tocar o ser humano, de ver qual é a educação que aquele ser humano teve, para poder tentar fazer com que extrair dele essa consciência, essa educação. Então, as barreiras físicas, elas são muito fáceis de serem exterminadas, mas a barreira atitudinal é o maior desafio. Baseado nessa sua fala, eu perguntaria assim, seria o caso de se inserir na política educacional brasileira, seja do nível primário ou médio, uma matéria, uma disciplina, uma campanha falando do respeito, da questão do respeito à pessoa com deficiência, considerando que no Brasil, como a senhora citou aí, 1/4 da população tem algum grau de deficiência. Então, eu acho que os outros 3/4 deveriam aprender a respeitar essas pessoas através da educação, e não porque é obrigado, nem porque é lei. Então, você acha que é possível essa via educacional? Não só possível, como urge que seja implementado. Inclusive porque já vemos aí outros temas sendo incluídos nas grades curriculares, como o caso aí do combate à corrupção, que recentemente teve um post até do Senado Federal nesse sentido, da questão da violência doméstica, que as escolas vão ser agora obrigadas a fazerem campanhas com relação a esse tema. Então, como já existe isso em relação a outros temas também importantes, precisa muito também que se tenha, mas desde a primeira infância até também a questão das universidades. Por exemplo, num curso de medicina, por exemplo, é muito importante que exista uma matéria voltada especificamente para a questão não só médica, digamos assim, mas a questão principiológica dos direitos humanos, né? Estudar um pouco da própria legislação, dos próprios princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da unidade familiar, oficinas, laboratórios práticos, onde talvez os estudantes de medicina possam fazer laboratório em locais de atendimento a pessoas com deficiência. O senhor lembra daquele dia recentemente, naquele evento, né, do Premier? Muitos médicos eles não têm ainda a vivência, e eu digo os médicos, mas qualquer outra profissão, inclusive na justiça. Não existe a capacitação dos profissionais do meio jurídico, da área de saúde, de qualquer outra área profissional, para atender essas pessoas. Não é simplesmente dizer que existe o atendimento, ele precisa ser capacitado. A pessoa precisa... Hoje, eu acho que a linguagem de sinais, por exemplo, é algo que deveria ser já colocada também como matéria. A linguagem de sinais é uma linguagem oficial no Brasil também. Então, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para se comunicar com a pessoa surda. A gente precisa ter noção de como conduzir de um lugar para outro, dentro de um ambiente. Chegar na entrada do hospital até a sala de atendimento, uma pessoa cega, né? Saber que não se segura no braço dele, ele é que segura no nosso, a gente não pega na bengala, a gente fala para ele, eu estou aqui do seu lado esquerdo ou direito, para ele poder virar, para poder escutar melhor. E principalmente os autistas, que muitos não conseguem estar em ambientes com cheiros fortes. Por exemplo, o ambiente hospitalar tem um cheiro muito forte, isso pode desencadear crises, a questão da iluminação. Então, eu defendo que em todos os setores de atendimento precisa ter uma sala acessível para atender pessoas que tenham alguma necessidade especial no sentido de suas características. Então, a gente chama da sala da acessibilidade, né? E isso não é difícil de ser implementado, é só uma questão de mudança de cultura
e de vontade de fazer acontecer. Como a senhora entrou na questão do tratamento, e essa é a terceira pergunta e o terceiro bloco, e a última pergunta, no tratamento do autismo não existe milagres, né? Ele é um tratamento multidisciplinar que envolve algumas profissionais da área da saúde. Qual é a sua experiência, mesmo sendo juíza, mas a senhora é mãe de uma pessoa há 21 anos que acompanha? O que a senhora diria a mães que estejam nos ouvindo e que sejam mães de autista em relação a tratamento? Olha, eu tenho uma experiência muito interessante para relatar e que mostrou que, com certeza, para quem tem possibilidade, a maior terapia é a terapia mãe. É impressionante a diferença que faz. Amanda teve acompanhamento de psicóloga durante muitos anos seguidos, depois mudou a abordagem para musicoterapia, frequentou um espaço uma vez que era especializado em autistas, onde tinha terapeuta ocupacional. Hoje ela faz atividade física como personal, porque ela estava com sobrepeso, a medicação que ela passou a tomar engordou muito ela. E eu tenho foto de antes e depois, de como ela emagreceu, como as taxas começaram a normalizar. Então, assim, o investimento que se pode fazer em termos de terapias, seja particular, através dos planos de saúde ou até do próprio governo, que o ideal era que o próprio governo fornecesse esses tratamentos todos de forma digna e capacitada, principalmente porque a maior parte da população não tem condição nenhuma de fazer de pagar esses tratamentos. Então, o sistema de saúde precisa evoluir muito para isso. Mas o investimento maior é o nosso próprio, o nosso de nos doar na atenção, porque eles precisam de muita insistência para internalizar algumas coisas. Quando eles criam rituais, a Amanda, por exemplo, cria um ritual de comer uma coisa, ela só quer aquilo. Então, mudar essa alimentação dela é um desafio, e é um desafio que não é fácil. Chega a ser exaustivo, mas isso precisa ser tentado. E muitas vezes, só as mães mesmo que conseguem ter essa força, essa insistência para conseguir as mudanças. Eles evoluem muito, claro, como eu disse, não se faz milagre, tem aqueles que têm mais dificuldades, e às vezes a evolução, a gente observa uma evolução mínima, uma palavra dita, né, para um autista, às vezes não verbal a vida inteira, mas uma palavra dita, um segurar num lápis, que para uma pessoa que de fora pode não parecer nada, mas que a gente percebe como aquilo foi um ganho absurdo. Em 2020, em 2019, quando eu era presidente da Associação dos Magistrados da Bahia e também na diretoria da ANB, nós levamos, à época, um requerimento ao ministro Dias Toffoli, que era o presidente do STF e do CNJ, um requerimento de criação de um grupo de trabalho para fazer uma resolução de condições especiais de trabalho para magistrados e servidores que tinham deficiência ou dependentes nessa condição. Só para resumir, em 2020 saiu essa resolução 343 do CNJ, que já foi regulamentada em todos os tribunais do Brasil, inclusive aqui pelo Tribunal da Bahia, que é uma resolução paradigmática, inclusive que a nossa vontade é que ela sirva de exemplo para todas as carreiras, lembrando sempre que o foco não é o profissional, é a pessoa com deficiência. Então, ela estabeleceu condições especiais de trabalho. E hoje eu estou, embora frequente a unidade com regularidade, como meus processos são todos digitais, eu estou em teletrabalho, porque eu estou aqui conversando com o senhor, mas eu estou com o ouvido e prestando atenção em todo o movimento dela. Então, eu estou trabalhando a tarde inteira e, ao mesmo tempo, levanto, acompanho, vejo se está tudo bem, acompanho uma atividade, enfim. É algo extremamente digno para aquelas profissões onde o teletrabalho é possível. Eu acredito que devia ser estendido a todas as famílias, pais e mães de pessoas com deficiência, porque podem, ao mesmo tempo, trabalhar, produzir até mais e dar atenção ao filho que tem alguma deficiência. Isso é digno, isso é humano, isso precisa realmente ser observado. A gente percebeu que várias carreiras já estão implementando isso, né? Saindo do judiciário, indo para outras carreiras, até do executivo. Algumas empresas também
mas precisa se entender que isso não é um privilégio e não é um benefício para o profissional. Esse é um direito da pessoa com deficiência em ter sua mãe, ter seu pai, trabalhando, porque aqui não se quer deixar de trabalhar. É trabalhar, mas ao mesmo tempo poder dar mais atenção a esse filho, ou a esse cônjuge, ou essa mãe, ou esse pai que se tem ali sob seus cuidados. Então, voltando à sua pergunta, hoje eu percebo, quando eu passei a ficar em teletrabalho, eu percebo de forma gritante a evolução de minha filha, em todos os sentidos. Na questão alimentar, na questão de saúde, na questão de dieta, na linguagem, como ela evoluiu na fala, em como ela passou a falar mais, a compreender mais, porque eu estou ali o tempo todo estimulando, perguntando, insistindo, acompanhando. Então, essa para mim é a maior terapia. Mas, óbvio que as terapias multidisciplinares são de extrema importância, a gente não pode achar que eles não vão evoluir, tem que acreditar que vai, tem que acreditar primeiro na capacidade deles, dentro daquilo que eles podem evoluir, dentro da sua característica do espectro, que a gente vê aí autistas de alto desenvolvimento sendo retratados em filmes, em novelas, e as pessoas imaginam que o autismo é aquilo ali. Né? São aquelas pessoas altamente inteligentes, né, que sabem fazer, eu vi que um está na NASA, o outro está... Bom, isso tem autistas com essas características, mas tem autistas que não andam, não falam, não fazem suas necessidades sozinhos, usam fralda, babam, e tem muitas dificuldades que se lesionam suas famílias por conta de crises. E é essa parcela aí que eu acho que precisa ser mais discutida, que precisa ser mais objeto de atenção da sociedade, principalmente do poder público. Meu caro ouvinte, eu tenho 6 anos de curso de medicina e 43 anos de prática médica. São 49 anos envolvido em medicina. Eu hoje aqui, em 30 minutos de entrevista, eu adquiri conhecimento e eu aprendi alguma coisa, graças a Deus. E em homenagem à doutora, eu vou solicitar a ela, em agradecimento e em homenagem, eu vou lhe solicitar, doutora, que a senhora finalize essa entrevista com uma mensagem às mães e os pais. Concordo com a senhora falar disso antes de passar, apesar de eu ser pai, mas mãe é mãe. Eu concordo com a senhora, concordo totalmente. Mãe é mãe, é diferente. Então, eu como homenagem e como agradecimento à sua disposição em dar essa entrevista, esse programa, participar, eu finalizo com as palavras da senhora. Muito obrigado e a palavra é sua. Eu que agradeço, doutor Raimundo, essa oportunidade de falar um pouco sobre essa temática tão importante, que para mim é uma missão de vida. Quando eu ressalto as mães é por observação mesmo, por constatação, mas obviamente aqui rendendo todas as minhas homenagens a grandes pais que também são guerreiros aí na luta com seus filhos e por essa causa. Eu queria deixar a mensagem do amor universal, do princípio da fraternidade, porque precisamos olhar as pessoas com deficiência e os autistas como um problema nosso também. Nosso, eu digo no sentido da sociedade, não só das pessoas que têm pessoas na sua família, mas como um problema nosso, porque somos todos parte da mesma família humana universal. Então, o princípio aí da fraternidade, da amorosidade, da dignidade da pessoa humana, ele deve sempre prevalecer no olhar e no cuidado com essa temática. Muito obrigada e agradeço ao senhor. Obrigado, doutora, e finalizo com uma sensação de bem-estar, esse programa, de que fizemos algo produtivo para a sociedade. Um abraço, felicidades e até a próxima. Boa saúde. Até. Muito obrigada.